Olá, deuses e deusas. Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo, Diogo Tavares, aqui é meu amigo Thiago Antunes. Isso. Hoje nós vamos falar sobre escorpião. Escorpião. Analisar nossas experiências em relacionamentos com escorpianos, dar algumas dicas, falar em equilíbrio, em excesso. Então veja o vídeo até o fim pra você pegar todas essas dicas pra você. Isso mesmo. Então vamos lá, amigo. O escorpião, eu sei que você tem muita experiência. Já tive também. Relacionamento com escorpianos, né? Tanto amorosos quanto de amizade. Na verdade, amizade até hoje tenho, né? Tenho uma das minhas melhores amigas. Engraçado isso, né? Porque é um inferno astral, né? Porque ele é de Sagitário. Sou Que é sagitariano. o signo que vem antes. Isso. Então, assim, a gente acaba meio que tendo muitos embates, assim, na questão de ideias, né? Muitas vezes... já me perdi. Defender as ideias com afinco. Sim, eles gostam de defender as ideias deles com muito afinco, com muita intensidade, né? E muitas vezes eles não medem as consequências, né? Pra que aquela ideia seja fortalecida, né? Seja a única, né? Tem esse papel. Pelo menos comigo acontecia muito disso, né? A gente acaba meio que tendo que ceder, né? Tanto eu, como que também sou, os sagitarianos também gostam muito, né? De fortalecer a sua ideia, de dizer que ela é mas buscando a justiça, não só a questão do ego em si, né? Mas eu ainda acho o Sagitário mais flexível. Sim, nós somos mais flexíveis. Um dos signos mutáveis, né? Lembrando que o escorpião é o signo fixo de água, então ele tem mais dificuldade de abrir mão daquilo que ele já se apegou emocionalmente. Pronto, né? Então é um signo muito relacionado a apego. Você pode ver que escorpião normalmente é meio possessivo mesmo. Sim. Com amizades também, não Menino, só eu tive uma história uma vez com uma amiga minha. Posso falar seu nome? Essa história eu posso, né? Tem uma amiga. Eu tenho uma amiga minha, na verdade, com quem eu tenho uma relação há muito tempo. A gente foi pra uma festa. Eu resolvi dar uma descansada. A minha amiga queria continuar dançando e tudo mais. Eu fui pra um lugar mais afastado pra respirar e pra comer alguma coisa. E aí, nesse momento, havia outras pessoas também com a gente e tal. Foram até mim. E conversa vai, conversa vem, elas falaram que queriam ir embora e tal, porque elas estavam já cansadas e tudo mais. Eu também já estava um pouco cansada, já não estava mais assim tão afim de continuar a festa. Só que a minha amiga, essa escorpiana, falou, não, eu quero continuar e tudo mais. Aí, o que eu fiz? Pedi para que um amigo dela, próximo dela, fosse lá e avisasse para ela que eu iria embora de carona com fulano de tal. Como ela estava comigo e a gente ia dividir o Uber pra voltar pra casa, aí eu falei, não, eu vou deixar uma grana com fulano e esse fulano vai dar pra ela essa grana e aí, né, já ajuda de certa forma em relação à minha parte pro deslocamento dela até a casa dela, junto com outra amiga que tava junto, outra amiga dela também, de fato, que estava nesse rolê. Menino, no final das contas, eu fui pegar carona com essa menina. Só que nesse dia tava chovendo muito. Gente, a bichinha dirigia assim, ó. Com cagaço, com medo de bater o carro. E ela foi deixar uma outra... Ela tinha tirado carteira há pouco tempo. Não, acho que um cuidado, né? Ela tinha um cuidado. E tava né, um tempo chuvoso e tudo mais. Ela ficou meio preocupada de correr muito e ok. Então, o que aconteceu? Fomos deixar uma amiga dela que é lá na Asa Norte, que a gente tá em Brasília, né, gente? Então, assim, Asa Sul, a festa era no início da Asa Norte, fomos até o final da Asa Norte, depois voltamos até onde estava o meu carro, estava no cruzeiro, na casa dessa minha amiga escorpiana. É longe, gente. Menina, é longe. Então, assim, a minha amiga escorpiana ficou chateada por eu ter saído da festa sem ter avisado ela. Que quem deveria avisar ela, na visão dessa minha amiga escorpiana, era eu e não a pessoa que eu mandei, mesmo que ajudando, entendeu? Na questão financeira pra voltar, né? Já que eu tinha combinado com ela de voltar com ela. E minha coxa ficou possessa. Foi super fofo e mesmo assim. Foi super fofo, mas vai lá, vai vendo. O que aconteceu? Ela saiu da festa chateada, foi embora mais cedo também, porque ela queria que eu estivesse lá com ela e tudo mais. Foi embora pra casa e ela chegou antes de mim, porque o meu carro estava lá na casa dela.
Só que na garagem. Menina, mas assim, como ela viu que meu carro estava lá, que eu não tinha ainda chegado, porque eu falei que ia embora e meu carro estava lá, ela falou assim, meu Deus, eu vou esperar ele chegar. Dito e feito, porque a outra vinha na velocidade da luz. Desse jeito, na velocidade da luz. Chegando lá, menina, ela só me chamou de santo. Ela me chamou de tudo que era. Falou, isso é um absurdo, você não é amigo, você não sei o quê. E eu fiquei assim, ó, gente, o que eu fiz? A outra no carro assim. Te dei dinheiro pra você voltar, amiga. Faz só isso que eu fiz. Menino, e foi um bafafá. Ela ficou puta comigo. Eu achei que ia acabar a amizade naquele dia. Naquele dia achei que ia acabar a amizade. Por quê? Porque, primeira coisa, tem a questão da possessividade, né? O escorpião é muito possessivo, né? A questão, ele protege mesmo os pares dele. Gosta muito da sinceridade. Quando se apega muito. E aí isso tem, que é o em excesso, né? Que é aí que você tem que tomar cuidado. Porque você começa a pode acabar criando uma relação meio tóxica, porque a pessoa não é sua. Sim. A pessoa fica abusiva, né? Uma dela. relação abusiva, né? Tem essa tendência e não é uma coisa só de escorpião. Isso é importante falar, gente. Sim. Todo mundo tem todas as energias de todos os signos no mapa. O que acontece é que quando o seu sol é um signo, aí é a sua essência, aí influencia mais. Então você tende a ter mais aquelas características. Pois é, e Mas assim... qualquer um pode ser abusivo com os outros. Sim, e aí é uma certeza. dica pra todo mundo. Vamos tomar cuidado com isso. Não vamos abusar de ninguém. Mas eu sinto muito isso, sabe? Tipo, a questão de eles gostarem muito que a gente... né? Eu sinto isso, né? Que você seja verdadeiro com eles, né? Que você seja essência muito com o escorpião. Ele se sente mais respeitado, acolhido, né? Porque tudo no escorpião é muito intenso. Inclusive a relação de amizade. Né? Eles defendem mesmo os pares deles. Isso é uma característica Quando se apega muito e defende. Com unhas e dentes, só que tem que ter esse controle, esse cuidado, né, pra não ser tão excessivo a ponto de sufocar o outro nessa relação, né. E, por exemplo, no meu caso, sou sagitariano, né, se eu me sinto sufocado, tão livre, desimpedido. Gente, eu nenhum momento eu cogitei na minha cabeça de que ela ia ficar com tanta raiva, já que eu já tinha dado o dinheiro pra dar uma ajuda na volta dela. E eu, de fato, não esperava que eu ia dar uma volta no mundo inteiro com essa menina que me deu carona, porque ela tava cuidadosa no trânsito, né? Que assim, ela achava maravilhosa. Ela sabe quem é, né? Ela vai se identificar. Então, assim, eu amo demais, entendeu? Os escorpianos por conta disso, pelo fato de eles serem sempre também intensos na medida que eles têm que ser, muito embora, a característica que a gente tem que, né, ressaltar aqui, que eles são misteriosos. Existe uma dificuldade profunda em expressar o que sente. Que tem até uma associação que se faz, que é como se dos signos de água o escorpião fosse o gelo. Então ele cristaliza o que ele sente, né? Ele meio que petrifica ali. Ele não deixa, né? São para poucas pessoas que eles tentam revelar um pouco da essência deles, porque é super poderosa. Talvez justamente eu tenho ascendente em escorpião, então eu entendo assim o lado, tenho Vênus escorpião também. Menino, escorpião, hein? Então é tanta profundidade, porque não é o meu sol, isso que eu quero que vocês entendam. Quando é o sol me influencia mais. Então eu tenho facilidade de me expressar, eu acho que quando você se abre, o outro tende coragem de se abrir também, né? Sim. E aí você cria um vínculo mais verdadeiro. Só que pra ele fazer isso forte. É muito mais difícil, né? Porque ele é muito desconfiado, né? Até da mitologia mesmo, das histórias que contam, né? Ele, né, houve ali uma questão de desconfiança, né, uma traição, né, de certa forma, né, e isso gera, na verdade, uma possibilidade de não conseguir confiar nas pessoas, né, porque, inclusive, se você rasteou com o escorpiano, cuidado. E acabou pra sua vida. Acabou, porque não tem condições. Eles vão ser vingativos e vão sempre lembrar. Vou entrar numa parte mais técnica agora com vocês. Escorpião é regido por Plutão, que é associado à vida e morte. Então, tem muito essa questão da melancolia. Então, às vezes, quando o escorpião fica muito chateado, às vezes ele não vai se vingar.
Mas aí tem a tendência da autodestruição. Que é uma característica que eu acho que é importante citar no vídeo. O veneno, não é veneno, né? Mas não sei se eu posso falar essa palavra, né? Mas... Não, é porque, como é associado ao símbolo de escorpião, porque o que acontece, gente? É só... Não sai, né? Não externaliza essa parte negativa que e impede... aí guarda pra si e aí vira o quê? Uma toxina. É como se você se envenenasse com as suas próprias mágoas, né? Digamos assim. Perfeito. E aí tem que tomar muito cuidado. Porque aí tem um risco maior de depressão, justamente porque não expressa o que sente. E aí você pode levar para um lado artístico, talvez, né? Talvez tocar um instrumento, desenhar, pintar. Se você não consegue falar com palavras, sim, escreve. A arte ela é um instrumento nesse processo de desconstrução, né? De autoconhecimento, assim, estapafúrdio, porque faz você de fato... se conectar com a sua própria essência. Com a sua própria essência. Né? E aí quando pra você que é escorpião, não você simplesmente uma pessoa muito profunda, sentimentalmente, expresse o que você sente de alguma forma, que você vai começar a ficar mais leve. Explicar rapidamente pra vocês o mito. Tem várias versões do mito, mas é sempre associado a Órion, tá? Ao deus Órion. E ele foi morto por um escorpião gigante. Por isso que o símbolo é um escorpião e a constelação que é em forma de escorpião. E por que escorpião? Porque o escorpião, ele tem o próprio veneno, né? E aí, às vezes, ele pode se sacrificar pela dor. Ou na questão da sexualidade, que a gente não citou ainda. Porque tem, dentro das versões, tem uma que, na verdade, traz à tona a questão da sexualidade como algo... E fora fato, do controle. E é uma característica muito dos escorpiões, eles são super sexuais, né? São sensuais, são sexys, né? Gostam do sexo, apreciam muito o sexo. E parece que Órion, na verdade, era considerado um deus muito, né? Sexual, né? E a ponto de muitas vezes ele interferir. Não respeitar. Isso. Tipo assim, tem que tomar cuidado para isso para qualquer pessoa. Então assim, tem que ter consentimento. E o mito de Órion é associado à falta de consentimento. Perfeito. E aí vem que na verdade, causou a própria morte dele. É como se ele tivesse morrido pelo próprio vício, pelas próprias fraquezas dele. Perfeito. E então, ou seja, isso muitas vezes até atrapalha as relações com os escorpianos, né? Por conta dessa falta, talvez, de mais... De olhar o lado do outro. Então, a questão é essa. Muitas vezes, o foco do relacionamento escorpiano, né? Na visão do escorpião, é o sexo em si. Ele leva isso em consideração com muito mais intensidade do que os seus próprios sentimentos, porque como eles são muito introjetados, esses sentimentos, né, são muito cristalizados, eles preferem valorizar a parte carnal, porque é o que dá mais, é o que fortalece, né, muitas vezes a sua própria essência. A química acaba sendo, às vezes, mais importante do que outros fatores, por exemplo. E é uma sexualidade muito ligada ao sentimento. Isso é interessante também. Eu vejo até por mim, tipo, eu fico mais sexual quando eu estou amando. Então, assim, tem que ser uma pessoa que eu tenho afeto. Porque, querendo ou não, é um signo de água, gente. E é associado às emoções. Não gosta de coisas superficiais. Gosta de profundidade. Então... aí o sexo, essa pessoa é boa, deixa eu transar com ela, e, sabe, e trazendo ela pra si, assim, a posse, né? Mas quando tá num processo de desequilíbrio mental, né, a pessoa não tá... sim. O foco, na verdade, passa a ser somente o sexo em si. Até pra preencher lacunas. Pra preencher as lacunas ou a dificuldade de acessar a sua própria essência. Então eles fortalecem uma suposta essência deles pela prática do ato sexual em si, pura e simplesmente, né? Pura e simplesmente. E aí entra num looping, e aí só leva também a questão da autodestruição. Perfeito. Porque não é um sexo que te satisfaz emocionalmente. Perfeito. Então assim, tudo é o equilíbrio, gente. Muita Isso meditação, mesmo. Muito Ho'oponopono, muito tarô, né? Faço terapia de tarô comigo, para vocês voltarem ao equilíbrio. Façam arte, contato com a natureza, que aí toda essa intensidade toda vai ficar mais em equilíbrio para vocês. Sigam o Thiago no Instagram, beleza? Curtam, comentam, muito obrigado. E o próximo é sobre
O seu, querido. Sagitariano. Só festa. É festa, é alegria, é disposição. Sim, aí é loucura. é outro clima. Beijo.